Você já ouviu falar na palavra rapport? Essa palavra é de origem francesa e ela é muito usada principalmente no meio da psicologia, né? Ela tem a ver com criar conexões, ou o famoso network, né? Imagine que você tenha dificuldade, né, de se relacionar com algumas pessoas, de se aproximar delas. Então a técnica de rapport é o meio pelo qual possibilita essa conexão. Inclusive, rapport é observar, observar, acompanhar. Ou seja, você vai observar, observar novamente, né, analisar, e depois você vai acompanhar o outro no raciocínio, no comportamento, na forma que ele é. Esse é o meio de você criar conexões, né? A técnica de rapport também, ela é muito aconselhável para líderes, né, que queira ali criar uma conexão com os liderados. Ele quer se aproximar da equipe, ele quer ganhar a confiança da equipe, ele quer estreitar os laços, quer se aproximar deles, ganhar confiança. Tudo isso é técnica de rapport. Sabe quem usou muito essa técnica na Bíblia? O apóstolo Paulo. Lembra daquele discurso dele em Atenas, no Areópago? Paulo não chegou ali rebatendo ou criticando a religião deles, né? Os ensinamentos deles, a filosofia deles. Paulo chegou ali, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Vocês lembram? Paulo chegou ali, ele elogiou, né? Elogiou eles, enalteceu eles, compreendeu eles. Então Paulo ele se utiliza de um dos altares ali, né, para ensinar para eles a respeito do Deus de Israel, né, o Deus dos céus. Então Paulo ele usou o rapó, uma técnica de se aproximar dessas pessoas, ganhar a confiança deles, né, e estreitar os laços, e conseguiu a oportunidade para poder ensinar a respeito de um Deus do qual eles não conheciam. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, onde Paulo ele diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Então aqui é um dos exemplos, né? Paulo, para se aproximar das pessoas, o que ele fazia? Ele se fazia, entre aspas, né? Essa expressão aqui que ele usa é a técnica de rapport, né? Ele observa o outro, se identifica com ele, fala a mesma língua dele, entendeu? Entra na mesma sintonia, na mesma harmonia, para poder ganhar o outro. Então Paulo usava essa técnica. Então, evangelistas, líderes, isso não pode se aplicar apenas à igreja, tá? Pode se aplicar em tudo, nos relacionamentos pessoais, na família, no trabalho, na política, por que não, né? Já imaginou? Um grande candidato? Então ele tem que fazer isso, né? Ele tem que olhar para o povo, entender o povo, se identificar, sentir a dor e a necessidade do povo, para que ele possa atender o povo. Então essa é a técnica do rapport. Então isso é aplicado em qualquer área da vida. Então eu tive contato com essa palavra, tentei me aprofundar um pouco, né, para poder trazer para vocês, porque é algo muito relevante, né, para os nossos relacionamentos. E aí fica a seu critério onde você vai aplicar essa técnica, né? Isso tem que ser aplicado de forma responsável, de forma sem malícia, né? Porque você não vai ser um falso. Você vai entender o outro. Você vai olhar para o outro, vai se identificar com ele, sentir a dor do outro, e aí isso vai estreitar, né, o relacionamento, e você vai conseguir falar a mesma língua, e você vai ganhar ali, você vai ganhar a confiança das pessoas, beleza? Então que Deus abençoe você e que você faça bom uso desse aprendizado.